O nosso assunto é profecias da primeira vinda do Messias. E como eu falei, nossa última aula, aqui antes que peguei o vírus e tudo que aconteceu depois, era dia 16 de janeiro. Muito bom. Primeiro, vimos as profecias acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? E vimos a primeira profecia sendo nascido da semente de mulher. Vimos isso em Gênesis 3:15. Depois fomos para Isaías 7:14, nascido de uma virgem, que combina sendo semente da mulher, porque mulher não tem semente, mas Deus faz algo surpreendente, milagroso, né? E depois disso, ainda em Isaías 9:6, vimos que seria chamado Emanuel, Deus conosco, ou podemos também traduzir, conosco é Deus, ou Deus é conosco, né? Deus conosco. Depois, vimos uma profecia que na vinda do Messias iria ter matança de muitas crianças, porque o rei estava procurando matar essa pessoa que seria o futuro rei. E vimos isso em Jeremias, capítulo 31, versículo 15. E falando sobre o nascimento, vimos também em Oséias, capítulo 11, versículo 1, a profecia onde em analogia, Israel, o Espírito Santo aplica Israel, a palavra Israel, como o Messias em Mateus 2. Lembra o que aconteceu? A família tinha que fugir de Belém. Fugiram para Egito. E essa profecia está em Oséias 11, versículo 1. E também nesse capítulo, vimos que retornará de Egito. E, pelo fato, aconteceu tudo isso. E talvez deveria ter sido antes, mas eu estava pegando as profecias na ordem que aparecem no Velho Testamento. Miqueias, capítulo 5:2. Seria nascido em Belém. Lembra que Belém quer dizer casa de pão, casa do pão. E então vimos isso. Depois fomos para ver outras profecias acerca da sua ascendência, falando da sua linhagem física, a linha física de parentesco. E o primeiro versículo que vimos era Gênesis 17, versículo 19, sendo filho de Abraão. E aqui tem a profecia do filho de Abraão, o nome Isaac. Nós sabemos que Isaac quer dizer rir, né? Sendo muitas vezes a gente ria quando algo boa acontece, né? Mas Isaac é um tipo messiânico de Cristo. E então Cristo vem de Abraão, vem de Isaac. E Deus, em Gênesis 21:12, reafirma a promessa do descendente de Abraão, quer dizer, da sua semente, sua posteridade.
E vimos uma coisa interessante, que Isaac quer dizer rir. E houve uma brincadeira com palavras da mesma raiz. E Metzachek quer dizer zombar. E lá vimos o irmão de Isaac zombando Isaac quando Isaac ia ser desmamado. Bom, depois vamos para capítulo 22, versículo 18. E vimos que a palavra semente está no singular, referindo a uma pessoa semente em particular. E então não está lá descendentes, mas descendente. E em Gálatas 3,16 podemos ver que Cristo é o descendente, né? E depois nós fomos para Gênesis 35, versículos 10 a 12, onde Deus agora dá as promessas do filho de Isaac, Jacó. E em Gênesis 49, 10, podemos ver que esse descendente vem da tribo de Judá, ok? No fim do livro de Gênesis, Jacó está abençoando seus filhos e Judá está escolhido. O Messias viria da tribo de Judá e estamos informados que ele viria como Siló, muitos traduzem como pacífico, ou aquele que concede o descanso, né? E a profecia acerca dele é que tem 4 declarações: o cetro não se arredará de Judá, e 2, nem o legislador entre seus pés, e o terceiro ponto, até que venha Siló, né? E eu reparti algo muito interessante, gostaria de repetir isso. Existe mais de uma maneira de entender aquela frase, até que venha Siló. Siló, bom, uma opção é considerar este um nome messiânico. Siló, embora em hebraico esta palavra seja escrita de forma diferente da cidade de Siló, mencionado nos livros de Juízes, Josué e Samuel. Então é outra palavra. Não pode pegar daqueles livros e dizer, mesmo, não, é outra palavra hebraica. Mas há um problema aqui em tomá-lo como um nome próprio, porque está na forma feminina, mas o verbo é masculino. E então não combina exatamente. Além disso, em outros lugares, Siló é o nome de um lugar e não o nome de uma pessoa. A cidade de Siló estava localizada dentro dos limites da tribo de Efraim e não dentro dos de Judá. E a quarta opção é tomar Siló como um pronome possessivo, que gramaticamente seria mais correto. Então, assim, deve ser traduzido de quem é, ou de quem é o direito. Esta parece ser a melhor opção, e a frase seria traduzida, até que venha de quem tem o direito. A Septuaginta o traduz dessa maneira, assim como a versão siríaca, e assim como os manuscritos do Mar Morto. Bom, depois vimos Números capítulo 27, aliás, Números 24, versículo 17.
sendo filho de Jacó. E Jacó é dado o nome Isaías. Fomos também para 2 Samuel 7,16. Filho de Davi como rei eterno. Teu trono será firme para sempre. Depois fomos para 1 Crônicas 17:14, filho de Davi como rei eterno. Deus está falando de uma casa no sentido de uma dinastia que sua semente reinaria sobre sua casa para sempre. E fomos também, vimos Isaías 11, versículos 1 a 10, especialmente versículos 1 e 10, será da linhagem de Jessé. Então, cada profecia está focando mais nitidamente a quem é esse semente. E, então, filho de Jessé. E Isaías 59, versículos 20 a 21, o Redentor de Israel virá a Sião. O Messias, o servo sofredor, agindo como o Goel, redimirá Sião e aos que em Jacó se convertem da transgressão. Agora, parece que eu estou no... Ok. Achei. Depois fomos vendo as profecias da primeira vinda de Messias como divindade. E vimos, 2 Samuel 7,14, o Messias será filho de Deus. E junto com isso, fomos ver, logo depois, a 1 Crônicas 17:13, porque estão duas profecias quase iguais. Nas profecias, se refere inicialmente a Salomão, mas no final das contas a referência é Jesus Cristo. Então, depois disso, eu não quero voltar tudo, não, mas então vamos pular para Salmo 2, versículo 7, como filho de Deus. E esse Salmo 2, versículo 7, é o primeiro dos salmos messiânicos. Tais salmos prevêem diversos aspectos da vida, do ministério do futuro Messias. Lembra lá, versículo 7 diz: proclamarei o decreto, o Senhor me disse. Agora citando o que o Senhor disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O pai pronunciou o decreto e o filho o declarou. Depois pulamos para Salmo 110, versículo 1. O Messias é Deus. Este salmo é citado com mais frequência no Novo Testamento do que qualquer outro salmo. O próprio Jesus o citou para provar sua identidade como Deus Pai. Lembra, ele perguntou aos fariseus de quem o Messias era. Era filho, né? E eles responderam: de Davi. Resposta correta. Então, citando Jesus, então citou o Salmo 110, versículo 1, e Jesus mostrou que Davi os chamou de Senhor quando disse o Senhor, quer dizer, Jeová, ao meu Senhor Adonai, assenta-te à minha mão direita. Nesse versículo surpreendente, Deus Pai fala a Deus Filho e o convida a compartilhar de seu trono. Jesus usa essa passagem para indicar que o Cristo, no hebraico Mashiach, né, quer dizer, ungido,
ungido para uma tarefa especial, né? Ungido era próprio o filho de Davi e no mesmo tempo o Senhor de Davi, porque era o filho de Deus que nasceu na raça humana por meio da linhagem de Davi. Depois vamos para Salmo 118, versículo 26. O Messias vem em nome do Senhor. E vimos Mateus 21, Marcos 11 e João 12. As citações feitas no Novo Testamento desses versículos 19 a 26 de Salmo 118 tem um forte significado messiânico, porque os escritores do Novo Testamento usam uma analogia perfeita a conectar essa passagem a Cristo, o Senhor Jesus. Moisés predisse que Deus levantaria outro profeta, como ele mesmo. E logo vamos ver essa, porque é outra parte dos versículos, das profecias. Vamos também para Provérbios capítulo 30, versículo 4, onde Deus desafia cada pessoa a descobrir qual é o nome desse filho. Porque diz que Deus tem um filho. E seria bom irmos para lá, capítulo 30. Pastor, uma curiosidade que eu tenho, como que os judeus eles interpretam esse Salmo 2, assim, que fala pra gente? Ignora ou tenta explicar que é a própria Israel, a nação, quer dizer, o povo. Então, nós temos aqui um versículo com várias perguntas. Quem subiu ao céu e desceu? Né? Provérbios 30, versículo 4. Provérbios 30, versículo 4. E diz aqui, quem subiu ao céu e desceu? Só uma pessoa. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? E qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Interessante. Agora nós vamos para Deuteronômio, capítulo 18, porque vamos passar para esse outro assunto que mencionei, as profecias acerca da primeira vinda de Cristo, do Messias, e ele sendo profeta. Então, vamos para Deuteronômio, capítulo 18. E aqui é a promessa de um grande profeta. E nós vamos ler versículos 15 a 19. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Quem está falando aqui? Moisés. Vamos ler de novo. O Senhor teu Deus, ele está falando para quem? Moisés está falando para quem? A nação. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele, o quê? Ouvireis. Temos a responsabilidade de escutar o que esse profeta diria
que viria entre nós, dos nossos irmãos, né? Um profeta como Moisés. Então, versículo 16: conforme a tudo que prediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então, Moisés falou: então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Eis lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. Agora entenda, é Deus falando, como tu, Moisés. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei? Que advertimento. Então, nesse versículo 18, quero focar no versículo 18. Aqui Moisés é identificado como profeta, ou seja, como o primeiro profeta de Israel. A identidade desse profeta vindouro, sem nome, prometido no tempo de Moisés, nunca foi revelada em nenhum lugar do Antigo Testamento. Chegando na época de Jesus, 1600 anos depois, os judeus haviam desenvolvido uma expectativa nítida de uma figura ainda futura que cumpriria as palavras de Moisés. Sacerdotes e levitas de Jerusalém perguntaram a João Batista se ele era o profeta. Vamos para João, Evangelho de João, capítulo 1, e vamos ver isso. João, capítulo 1. E através dessa pergunta do povo, podemos saber que eles estavam esperando aparecer um profeta. Esse profeta de quem Moisés tinha falado. Capítulo 1, versículo... Começamos com o versículo 19. E este é testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou Hamashiach, eu não sou o ungido, ou o Cristo. Lembra que Cristo quer dizer ungido. E na Bíblia, os reis foram ungidos, os profetas foram ungidos e também os sacerdotes foram ungidos. E eles estão querendo saber quem é João. Será que ele era o profeta? E perguntaram-lhe então: que és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, em Isaías 40. E eis que tinham sido enviados eram os fariseus. Então, naquele tempo, houve especulação se Jesus Cristo era assim, também. Em mais de uma ocasião durante seu ministério, as pessoas concluíram que Jesus Cristo era esse profeta.
Vamos para capítulo 4 agora de João, o Evangelho de João. Capítulo 4. Aliás, não capítulo 4, capítulo 6. Capítulo 6. E aqui nesse capítulo podemos ler acerca da multiplicação dos pães que Jesus fez. E eu não vou ler o trecho inteiro, mas diz versículo 1: depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, né? E diz que Jesus subiu a um monte, assentou-se ali com seus discípulos. E outro fato notado aqui, que a festa de Páscoa estava aproximando, quer dizer então que estava no tempo da primavera, talvez estavam no mês, no fim de fevereiro, no início de março, e estava vindo próximo a festa de, não diz qual mês, quando esse ocorreu, né? E logo veio todos essa multidão, e Filipe fez a pergunta: onde compraremos pão para estes comerem? Então num lugar fora das cidades. E então encontrou 5 pães e 2 peixes, versículo 9, e Deus, aliás, Cristo, Jesus, deu graças e começou a repartir os pães e os peixes, e logo houve suficiente para todo mundo, e até houve sobras. 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, né? Então, chegamos ao versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora, Jesus não foi perguntado diretamente, então não respondeu. Podemos ver também no capítulo 7, versículo... Vamos começar com o versículo 37. Agora, tempo tem passado. Páscoa já passou. Shavuot, semana das... festa das semanas já tinha passado. E está chegando agora a última festa do ano, que é... não é a última. Vamos começar com o versículo 37. É a festa dos tabernáculos. E diz aqui, no versículo 37... no último dia, essa festa tem 7 dias. O grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado,
por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Pedro, olhando para Pedro agora, no seu sermão no templo, no livro de Atos capítulo 3, Pedro no seu sermão no templo afirmou publicamente que Jesus era mesmo o profeta. Vamos para Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, vamos ler versículos 22 a 23. Pedro está no templo e pregando. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predizem esses dias. Então, realmente queremos ver versículos 22 e 23, onde está citado Deuteronômio 18, versículo 18. É revelado em outro lugar que o profeta mencionado nesses versículos é propriamente, né, é dito aqui que ele é o Senhor Jesus Você Cristo. pode voltar à referência de Samuel, onde é citado? Samuel? Mencionei Qual a Samuel. referência de Samuel? Na verdade, Deuteronômio. Não, Deuteronômio. Não, eu sei. Esse era não como profeta. Não, o senhor leu Atos Ah! 24, diz assim: sim, todos os profetas de Samuel, todos quantos depois falaram também fizeram estes dias. Está citando Samuel, versículo 24, de Atos 3. Seria o Samuel para confirmar, né, pela promessa. Citei Samuel. Versículo 24, só leu. Só leu o 24, que é aí. Ah, sim, ok. 24. Diz aqui, sim, todos os profetas desde Samuel, ok, certo. Todos quantos depois falaram também predisseram esses dias. Em várias profecias, vários aspectos do Messias foi predito. Porque eu tenho notado que somente é citado profecia referente a Cristo de Samuel para frente. Parece que não tem alguém que se lembrou de citar Moisés especificamente. Esse é meu Ou ponto. provavelmente, lembra que Moisés é considerado o maior dos profetas. Né? Sempre foi, sempre, até hoje, o maior dos profetas. Mas Deus disse que ia levantar outro, igual ou então maior. Né? Então, quando os profetas, lembrando do que Moisés falou, falam sobre o profeta, então, ou sobre o Messias em geral, é isso. Pastor, um comentário. Parece que quando surgiu João e depois Jesus Cristo, no ministério dele, entre a multidão existia essa, eu posso dizer, confusão, né? Quem é? Porque nunca foi dito por nome quem seria. Então eles têm que adivinhar, como também aquela pergunta sobre o filho. Quem é que fez isso, essas coisas? Deus. Mas, e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabe. Quer dizer, tem que procurar, tem que
mas é possível chegar. Quando Jesus chegou e a gente estuda a vida dele, tudo que ele disse e o que ele fez, morrendo, ressuscitando, ele é. Então tinha essas divisões, grupinhos, né? Eu acho que é fulano, eu acho que é tal, eu acho que... Então, essa confusão, né? Até o próprio Jesus Cristo pergunta para seus discípulos: Quem sou eu? Os nomes que eu sou. E aí os discípulos responderam: até e vocês? O que vocês acham de Deus? E lembra, Pedro respondeu como: Tu és HaMashiach, tu és o ungido, o Cristo. Parece que era difícil, né? Parece, para né? eles diferenciar quem é quem. Em João 6, lembra que nós vimos vindo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quer dizer, Jesus está dando provas de quem ele é. Podemos ir também para João capítulo 12, João 12. E nesse capítulo é onde encontramos Jesus dizendo: eu sou a luz que vim ao mundo, versículo 46, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Agora, pulando para o versículo 49 e 50, nós lemos: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Voltando para Deuteronômio 18. Pois não. Mas é interessante que ele também não cita especificamente esse trecho, né? A gente entende por inferência. Agora, Pedro também falou o que falou, porque o Espírito Santo revelou para ele. E agora o versículo 50 diz: e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, Jesus vindo seria como profeta. Agora temos que aprender mais acerca do que o que é um profeta. Minha pergunta para vocês é: o que é profeta? De forma geral. O que vocês entendem de profeta na Bíblia? Vamos dizer assim. O que é profeta na Bíblia? Eu entendo uma pessoa que leva a mensagem que Deus dá para ele ao povo. Então, como se fosse a voz de Deus no meio do povo, intermediário. Que mais? Profeta, geralmente a gente lida com profecias, né? Quer dizer, falando sobre algo do futuro. Eu vejo também os profetas na Bíblia falando algo que fazia sentido, às vezes, ali para um momento específico, né? E também para o futuro. Para o futuro. Né? Exato. Não só para o futuro somente, mas sempre ali no momento presente, ali do povo e tal. Então, voltando para Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, nós lemos aqui: eis lhe suscitarei um profeta. A palavra hebraica traduzida como profeta tem o significado de porta-voz.
O porta-voz é o indivíduo que fala publicamente por outro. Que fala publicamente por outro. Nós, como igreja, estamos procurando uma propriedade para comprar. E eu sou americano. Então, eu pedi a Guilherme fazer as ligações. E então ele estava falando como porta-voz. Interessante, né? Bom, o porta-voz é o indivíduo que fala publicamente por outro. De modo similar, os profetas falavam as próprias palavras de Deus. Basicamente, Deus usou seus profetas de 4 maneiras diferentes para comunicar sua vontade ao seu povo. Às vezes, o profeta serviu para instruir o seu povo como viver corretamente. Outras vezes, trazia palavras de encorajamento para a vida. Quando necessário, ele também pronunciava palavras de julgamento contra seu povo por causa da desobediência ou contra inimigos de seu povo. Muitas vezes Deus usou seus profetas para revelar o futuro. Moisés é considerado o maior dos profetas. E deixa eu ver. Em Deuteronômio, Moisés está aproximando o fim da sua vida e nós lemos em versículo 10: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e todos os seus servos e toda a sua terra, em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Então, podemos ver que Moisés é considerado o maior de todos os profetas. E lembra, profeta pode entender em 4 desses aspectos que falei agora. Na verdade, Jesus era igual a Moisés em várias maneiras. Como um nenê, Moisés escapou à vida. Né? Êxodo 2. Cristo também escapou da morte como? Fugindo para Egito. A mãe e o pai adotado, né, fugiram para Egito levando o nenê. Né? O nenê naquele tempo já estava andando. Né? E eu vi a Ana Sofia chegando aqui hoje. Ela tem quantos anos? 2 anos e 7 meses, e veio andando. Né? Mas de vez em quando vem na garupa. Mas muitas vezes veio nas costas, né? Porque a distância da casa para ela seria muito distante. Vir sozinho, ou vir direto sem parar. Né? Ele escapou da morte como bebê. Mateus capítulo 2, versículos 13 a 23, conta sobre a fuga de José e Maria e a criancinha Jesus. Segundo ponto, lembra o que Moisés fez em Êxodo? Ele foi treinado, foi criado onde?
no palácio. Parece que ele podia ter herdado. Mas o que aconteceu? Ele tinha que fugir. Ele abriu mão de uma corte real. E Jesus? Exato. Deixou os céus para vir aqui. Filipenses 2:58, ele veio. Hebreus 11, versículos 24 e 27, ele abrindo mão do corte real, celestial. Em Números, capítulo 27, encontramos Moisés. Números, vamos lá. Números 27. Podemos ver Moisés demonstrando compaixão de seu povo. Que saía diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E Moisés era como esse, o líder de Israel, mas ele está aproximando o tempo da sua morte. E nos próximos versículos podemos ver então quem seria o sucessor. Josué. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, Mateus capítulo 9, versículo 36, nós lemos acerca de Jesus. Vamos ler o versículo 35 também. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, as boas novas, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, provando que ele é quem? O profeta. E vendo as multidões, teve grande compaixão deles, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Moisés, nós lemos em Êxodo 34, que Moisés falou com Deus face a face. Versículo, vamos lá. Êxodo 34. Êxodo 34, versículos 29 e 30, nós lemos: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Com quem? Com Deus. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia por esse temerem chegar-se a ele, porque ele falava face a face com o Senhor Deus. Agora vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 3.
Paulo está escrevendo agora sobre Cristo. Vamos começar com o versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, lembra que nós lemos? Por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Então, vimos que Moisés falava face a face e Jesus falava face a face. E lembra quando ele estava no jardim, na sua oração? Ele estava falando com Deus. E versículo 8, não será de maior glória o ministério do Espírito. Está fazendo a comparação de Moisés, do acontecimento, com o Cristo. Agora tem mais uma maneira em que Jesus é como Moisés. Lembra? Deus usou quem para estabelecer a aliança? Moisés. Vamos para Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29, versículo 1, nós lemos: estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel, na terra da Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Moisés foi mediador de uma aliança. Agora vamos para Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Veremos versículos versículo 1 diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa de oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que ofereciam dons segundo a lei. Os dons segundo a lei são feitos pela sacerdócio de Levítico, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança,
que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, e veio a segunda. Então, como Moisés era mediador de uma aliança, Cristo é o mediador da nova aliança, porque a antiga envelheceu. Sendo esse o caso, esse profeta também seria maior do que todos os profetas do passado. Deus afirma que, em Deuteronômio 18, porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Lemos versículos onde Jesus disse isso, que ele estava cumprindo isso. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Este profeta é alguém que não pode ser ignorado, menosprezado ou desacreditado. Não pode ser. Porque consequências terríveis acabarão caindo sobre aqueles que o fazem. É revelado em outro lugar que o profeta mencionado nesses versículos é propriamente o Senhor Jesus Cristo. Vimos isso em Atos 3, versículos 22 e 23, quando Pedro fez essa profecia. Agora, irmãos, é aqui onde eu planejei terminar hoje. Eu disse que nós vamos encurtar o tempo da escola dominical por 15 minutos e temos mais 5 minutos. E semana que vem veremos as profecias da primeira vinda do Messias como sacerdote. Então, alguém tem alguma pergunta, comentário sobre o que temos visto? Eu sei que as mulheres estão tendo tempo de oração, então nós também fazemos isso, né? Orando pela igreja. Então, vamos encerrar essa parte virtual. Oremos. Pai, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, vendo, Pai, essas profecias, como Cristo seria profeta, e como é. Te louvamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Esteja conosco estudando a Tua Palavra cada semana, tanto nós, os homens, as mulheres, as crianças, e, Pai, as outras pessoas que assistem virtualmente pela internet. Abençoa cada um de nós, Pai, no nosso estudo da Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus.